Eu sou o Marcelo Rodrigues Caetano. A gente vai falar sobre etapas de uma obra. A gente vai falar um pouquinho de teoria, mas o mais importante, a gente vai mostrar registros de visita a obras, tá? Então, nós vamos visitar obras, ou uma obra, no caso, tá? Então, vamos lá. Etapa, de uma obra de uso misto, tá? Primeiro, né, no caso da obra, começa se planejando o processo, né? Vem de um sonho, vai para o design até o desenvolvimento. Aqui alguns detalhes dessa obra, né? Uma obra de uso misto, residencial e comercial, né? A gente tem alguns detalhes aqui: espaço gourmet, bicicletário, apartamentos de 1 ou 2 quartos, medição individualizada de água e gás, etc. Aqui um pouquinho, né, do detalhamento aí dos apartamentos, tá? E vamos lá. A divisão entre etapas de obra varia um pouquinho, né, de cada autor, cada construtora, cada conceito, né? Então, uma divisão comum é tratar como estrutura. Dentro da estrutura, nós temos fundações, pilares, vigas e lajes, depois parte para alvenaria, né, de vedação, cobertura e acabamento. No caso dessa obra aqui, a construtora está tratando as etapas como terraplenagem, fundação, estrutura e alvenaria, tá certo? Nesse caso, a obra foi visitada na etapa da fundação, né, que seria a segunda etapa aqui dessa divisão que eles fizeram. Aqui a gente vai ter já algumas informações aqui, né, sobre a fundação, o projeto aqui com a localização dos tubulões, tá certo? Vamos lá, aqui primeira laje, né? Localização dos pilares, aqui eu estou ressaltando alguns deles, tá? A gente vai ter também aqui a segunda laje, tá? Também colocação dos pilares, e aqui uma planta de um pavimento com também locação de pilares. Sobre o empreendimento, tá certo? É um empreendimento, como eu falei, misto, comercial, residencial, tá? Lojas de 82 metros quadrados, são duas lojas, né? E apartamentos de 2 e 1 quarto, tá certo? E cuidado, estamos em obra, tá? Então vamos lá, aqui algumas fotos, né, da obra, mas a gente vai ver isso aqui mais em detalhe, tá? Vamos lá dar uma olhada agora um pouco da teoria, pode ser? Vamos dar uma olhada um pouquinho no relatório técnico, que também faz parte desse trabalho, tá? Então, como eu falei aqui, o detalhamento da etapa das obras, de uma obra, né, a parte de estrutura, que engloba a fundação. No caso, especificamente, a gente chama atenção um pouquinho sobre os tubulões, né, que são um tipo de fundação profunda, escavados manual ou mecanicamente. O diâmetro de cada tubulação, por norma, via de regra, ele precisa ser superior, igual ou superior a 90 centímetros, né? Pode ser executado a céu aberto ou sob ar comprimido em solos mais frágeis ou em situações com presença de água, tá? Então, algumas vantagens dos tubulões é que suportam grandes cargas, podem ser executados com base alargada, aumentando a área de apoio. Algumas das desvantagens é que são trabalhosos e, às vezes, mais lentos, exigem maior controle de segurança, especialmente quando se usa ar comprimido, né? E a gente fala aqui que frequentemente são usados em obras de grande porte, é o que a gente encontra na literatura, né? Pontes e edifícios altos, mas também a gente viu na prática aqui que também são usados em obras e edificações mais comuns, né? Prédios aí de 4, 5, 6 pavimentos, as construtoras também usam tubulões, né? A gente tem os pilares também, né, dentro da estrutura, vigas e lajes, a parte de alvenaria de vedação, partindo para a cobertura, acabamento. Então, sob a visita específica, né, foi realizada essa visita, como eu já falei, um pouquinho sobre o prédio, né? Aqui o engenheiro responsável, assinou o nosso relatório, ressaltando de novo aqui, fundação, montagem de forma, armadura dos pilares, a concretagem, cura da concretagem, um pouquinho aqui sobre cálculo de pilares, né? Fórmula aqui para fazer cálculo da área da seção transversal de aço necessária, tá certo? A gente trabalha aqui com um esforço normal em quilonewton sobre a resistência característica do aço em megapascal, um pequeno exemplo aqui de cálculo, né? E aqui a conclusão, que essa visita técnica permitiu uma visão prática das etapas de construção, tá? E aí por diante. Mas para não perder tempo, tá? Referencial teórico, deixo lá para vocês na descrição do vídeo, né, no comentário fixado. Vamos embora agora para dar uma olhada um pouquinho na obra. Aqui algumas fotos da obra, né? Como a gente já viu, o engenheiro da obra, a gente aqui, né? Aqui um detalhamento aqui do projeto lá na prática, né? Aquele projeto todo rabiscado, todo marcado aqui.
o projeto da fundação dos tubulões, né? E a gente vai ter mais algum detalhamento. Vamos ver aqui. A gente tem de projeto. Aqui a gente tem o detalhe típico dos tubulões, né? Então a gente tem aqui, ó, um exemplo daqui do comprimento dos tubulões, né? Referenciando-se a uma norma, o nível aqui do terreno, a ferragem, tá certo? E aqui o detalhamento, né? O recobrimento, ó, são 9 peças de 20 milímetros, 6 metros de comprimento, tá? Os estribos com 6,3 milímetros a cada 20 centímetros, aço CA 25. Outras, outras imagens aqui a gente até já viu alguma coisa nos vídeos, né? Então, essa foi a obra que a gente visitou aqui, o concreto usinado chegando na obra, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Sou Marcelo Caetano, aqui só aproveitando um pouquinho, pessoal, tá? A parte aqui, ó, do tubulão, né, com encaminhamento aqui, por questão de segurança, né? É bem interessante também, precisa se usar, tá? E, como eu falei, é uma obra, né, que tem uma certa complexidade, um espaço muito pequeno para trabalhar. Ok? Grande abraço, fui.